capítulo 18, verso 1. É a palavra que nós vamos compartilhar. Vamos ler o 18, 1 e 2. Depois nós vamos lá no 9 ao 15. Gênesis capítulo 18, verso 1. Diz assim. Obrigado. Diz assim. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Menre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, eis 3 homens em pé junto a ele. Quantos homens? Não, quantos homens? 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Agora desce um pouquinho, vai lá no verso 9. Do 9 ao 15 agora. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está lá na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor Abraão já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: eu ri não, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque você riu sim. Olha para quem está do teu lado e diz assim: segura a gargalhada. Fala assim: Sara quase perdeu, porque riu do que não era para rir. Fecha. Fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Não a voz do homem, mas a tua voz. A voz que mandou João Batista clamar no meio do deserto. A voz que disse para Abraão tomar uma posição. A voz que falou conosco nesta manhã, no dia de hoje. É a mesma voz que vai estar e vai continuar falando em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Me dê a tua atenção de presente nessa hora. Essa história você conhece muito bem. E agora, uma passagem bíblica que se dá em um lugar que Abraão ele foi direcionado para ir. Abraão ele foi direcionado a estar neste lugar. E lá ele mora, ele fixa moradia, residência com a tua esposa Sara. Um lugar chamado Carvalhais de Menre. O que é isso, pastor? Que lugar é esse? Esse lugar é localizado ali próximo a Hebrom. O fato é que esse lugar era conhecido por algumas árvores, um número grande de árvores, que se chamava carvalho. Daí então o nome Carvalhais, que vem de carvalho. Menre era o nome dado a uma autoridade, um povo que habitava lá. E agora Abraão está lá naquele lugar. Abraão foi direcionado para aquele lugar. Abraão está lá com a tua esposa. Um lugar chamado Carvalhais de Menre. Mas era um lugar que a Bíblia fala, a história conta e estudos comprovam. Era um lugar que tinha fonte de água, que tinha sombra e que tinha segurança. Diga assim comigo: sombra. Não, diga forte, diga assim: sombra e segurança. Vou lembrar um pouquinho que nós vimos hoje de manhã sobre a voz de Deus. Gênesis 12, você leu aqui comigo que Deus ele brada dizendo: Abraão, sai da tua casa, sai da tua tenda, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu irei te mostrar. Abraão não sabia o lugar, Abraão não sabia o destino. Agora aqui está o destino. Quando Deus manda Abraão sair lá no capítulo 12, no verso 1, sair da tenda, sair da parentela, ir para o lugar que ele iria mostrar,
Sabe que lugar é esse? Lugar de segurança e de sombra. Opa, tem gente que está entendendo. Deus disse: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. No capítulo que nós lemos, 18, o lugar chegou. Qual é o lugar? O lugar de sombra e segurança. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou aplicar para você entender. Quando Deus libera uma visão, libera uma promessa, Ele se encarrega de te dar contigo segurança e descanso. Ele tem promessa, mas Ele tem segurança e descanso para você. Ele tem promessa, mas Ele tem segurança e descanso para a tua casa. Como assim, pastor? Segurança de que tudo vai dar certo. Segurança que a palavra dele não será frustrada. Segurança que ninguém vai tomar aquilo que Deus te entregou. Como assim, pastor? Segurança, porque a Bíblia fala que ele é homem que não é homem para falar e não cumprir, mas ele é o Deus que fala e cumpre. Segurança, você está debaixo de juramento de Deus. E agora, pastor, descanso, o que isso quer dizer? Descanso é que enquanto ainda não aconteceu, você não se desespera. Você descansa nos braços do Senhor Jesus. Enquanto ainda a porta não abriu, você não se desespera. Você descansa nos braços do Senhor Jesus. Você descansa nele. Você não se apavora. Você continua crendo. Você continua adorando. Você continua trabalhando. E você continua descansando no Deus da tua vida. Deus tem segurança e descanso para você em 2026. Deus ele tem descanso e segurança para nós. Um lugar que Abraão ele construiu um altar para Deus. Um lugar que Abraão edifica um altar e ali ele recebe visitas divinas. Ele constrói um altar, em um lugar que ele construiu o altar, o Deus descia para falar com ele, anjo descia para falar com ele, um lugar de prosperidade, um lugar de revelação importante para a vida daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, se tem altar, tem visita divina descendo. Se tem altar, tem a manifestação de Deus acontecendo na nossa vida. Se tem altar, tem o poder de Deus descendo na nossa vida. Aí o texto diz que quando ele está à porta da tenda, quando ele olha, ele vê 3 homens em pé. 3 homens. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção. 3 homens de pé. 3 homens agora aparecem diante dele, em pé, do ladinho dele. Abraão sensível a Deus. Abraão conhecido como amigo de Deus. Abraão já entende quem estava do lado dele. Abraão já sabia quem estava do lado dele ali. Põe para mim, por gentileza, o verso 3, Douglas. 18:3. Abraão já sabia. Pastor, como que ele sabia? Olha a forma que ele fala. E disse: meu Senhor. Abraão já entendeu quem estava lá. Abraão já sabia quem eram os 3 que estavam em pezinho do lado dele. Não tem jeito, irmão. Coisas espirituais entendem quem está em espírito. Coisas espirituais entende, sabe quem? Quem ora. Quem lê a Bíblia. Quem tem vida de intimidade com Deus. Abraão já sabia quem estava lá. Abraão sabia que aqueles 3 homens não era nada comum, mas era no campo espiritual. Mas Abraão já conhece quem é. Ele fala assim: meu Senhor. Eu estou dizendo para você que o teu Senhor vai aparecer para você. Não estou dizendo que você não vai andar sozinho em 2026. 2026 é o ano da presença. Você vai andar, Deus vai andar contigo. Você vai entrar em casa, Deus vai entrar contigo. Você vai trabalhar, Deus vai trabalhar contigo. Você vai dormir, Deus vai estar lá do teu lado te guardando. Quem eram esses 3, pastor? Se ele fala meu Senhor, ele está falando que é quem? Agora vamos entender isso? Vamos mergulhar na Bíblia agora? Na verdade, ele já estava entendendo que ali os 3 representavam quem? Eu vou te provar na Bíblia. Por que ele fala Senhor? Porque ele já entende quem estava lá. Quem estava do lado dele era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
que aparece agora diante de Abraão, na porta da casa dele, para fazer uma promessa. Chega no endereço de Abraão. Deus não erra o teu endereço, viu? Fala para quem está do seu assim, Deus não erra teu endereço. Não, fala com ele assim, Ele não erra o teu endereço. Ele vai na porta de Abraão. Prepara, porque eu vou voltar. E vai ter um neném chorando nessa casa aí. Prepara, eu vou voltar e vai ter uma criança nos braços de Sara. O Deus aparece, Pai, Filho e Espírito Santo, para selar uma promessa com Abraão. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. O Pai fala, o Filho revela e o Espírito Santo confirma a promessa de Deus na vida dele. Quem está falando contigo é o Pai, o Filho confirma a presença, o Espírito Santo até revela o caminho, como você vai conquistar aquilo que Deus falou que é seu. Pastor, mas como que é os três? A Bíblia não fala nesse texto, mas eu vou te provar. Põe para mim Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha isso aqui. Para você entender que Abraão sabia com quem ele estava falando. Primeiro capítulo e primeiro livro da Bíblia. No princípio... Não, vamos lá. No princípio criou... Quem criou? Então Deus já estava lá, certo? Beleza? Os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face. Então a Bíblia já está dizendo que os dois já existiam. Pai, Espírito Santo. Agora vamos atrás do Filho. João capítulo 1, verso 1. Olha isso. No princípio ele era, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos até o 12. Para entender, para ficar bem entendido. Ele estava no princípio com Deus. Opa. Vamos. O intensivo de Instituto Teológico Quadrangular, entendeu? No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vai entender de quem que ele está falando aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu... Está falando de quem? Então você concorda que Deus já existia? O Espírito Santo já estava na fundação? E Jesus também estava? Te provei na Bíblia aqui agora. Agora tu está entendendo que quando Abraão fala e diz assim, meu Senhor, ele sabia quem estava diante dele. Não basta apenas ouvir a voz de Deus, você precisa saber quem é que está falando contigo. Hoje o Pai se apresenta na tua vida, o Filho se apresenta na tua vida, e o Espírito Santo vai te conduzir ao infinitamente mais em 2026. Entendeu agora quem apareceu para Abraão na porta da casa dele? Se prepara quando você chegar em casa agora. Você vai entrar, mas vai ter mais 3 entrando contigo lá para dentro. Quando você for trabalhar amanhã, você vai de aplicativo, vai de carro, vai de transporte coletivo, mas tu não vai sozinho, vai você e mais 3. Você vai visitar alguém no hospital, você não vai sozinho, vai você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Se prepare, irmão, esses 3 estarão te esperando na tua casa quando você chegar. Esperando o quê, pastor? O convite para você falar assim: entra, fica à vontade. Mas não vem visitar não, vem para morar na minha casa. Vem para morar na minha família, vem para ficar aqui dentro. Deus pergunta então, os 3 perguntam, Pai, Filho e Espírito Santo. Abraão, onde está Sara? Cadê Sara? Aí Abraão fala, está ali, está lá em casa. Aí Deus manda dizer, então fala para ela que ela vai ter um filho. Sabe o que Sara estava fazendo? Mulher terrível, né? Eu queria ver essa cena. Deus falando com Abraão, Magno. Sara bem assim na porta. Em vez dela se apresentar, ela ficou na porta ouvindo a conversa. Oh, gente, é a Bíblia. É a Bíblia. Deus falou, não, fala para Sara que ela vai ter um filho. A mulher veio de chegar e falou, como é que é? Ela ficou. Ela começou a rir. Ela deu gargalhada. Sara estava na porta da tenda, ouvindo tudo. Deixa eu te falar uma coisa, te perguntar. Qual a sua atitude? Qual seria a sua atitude se você ouvisse que o impossível seria feito na sua vida? Qual seria a sua atitude se você ouvisse, olha, é impossível, mas você vai viver? Uns dariam glória, outros dariam aleluia, outros até pulavam da cadeira. O impossível vai acontecer. Outros já preparavam o culto de ação de graça, dizendo, vai acontecer. Mas sabe qual foi a reação de Sara? Sara, ela riu. Ela deu uma risada. Dá uma risada para quem está do seu lado aí. Ela riu. Deus disse, Abraão questiona Deus dizendo, mas eu já estou velho. Eu estou de barba branca. O tempo está passando. Sara já passou da idade. O costume que a Bíblia fala aqui é das mulheres gerar. O tempo já havia passado. Mas o interessante foi que Abraão, ele viu a risada de Sara. Como assim, pastor? Ele estava conversando com Deus, Sara estava atrás dele na porta da tenda. Eu não sei se esse homem tinha olho na nuca, mas ele viu. A Bíblia fala. Põe para mim o verso 12. Ele viu a risada da mulher quando falou da promessa. Lá no verso 12 ele vai justificar para Deus isso. Olha o que ele fala para Deus. E a terra produziu erva. Não, no 18. 18:12 que nós lemos. Não, 18:12. Capítulo 18, verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Ele disse, não, Deus nem tinha questionado nada, mas ele já foi justificar. Lembra quando a gente é criança? Faz alguma coisa errada, não espera nem o pai falar, a gente já vai justificar? Assim foi. Deus não havia perguntado nada sobre Sara, sobre a risada. Mas Abraão viu que ela tinha dado uma bola fora. Ele disse, não, Sara riu foi para ela. Porque ela pensou, como que o meu senhor, vou ter filho se meu Senhor já é velho? Deixa eu te falar uma coisa. Não queira encobrir aqueles que não acreditam no seu sonho. Não faça aliança com quem não acredita no teu sonho. Se está rindo do que Deus vai fazer, não se justifique por ele. Ela riu, ele foi se justificar para Deus. Deus então pergunta a Abraão assim, Abraão, por que Sara riu? Por que Sara deu uma risada? Olha como é que Deus sabe até aquilo que a gente pensa.
Por que ela deu uma risada e questionou como ela iria dar à luz já sendo idosa? A Bíblia menciona que Sara riu, não fala que Sara falou. Mas Deus questiona Abraão dizendo, ela riu e ela questionou como ela iria dar à luz, porque ela já é idosa. Deus, Ele conhece teu pensamento. Deus, Ele conhece o meu pensamento. Aquilo que nós não falamos, Ele já sabe. Aquilo que só está no campo das ideias aqui, Ele também já sabe. Tanto que pecado é por obras, por pensamentos, por palavras. Ele fala, Abraão, ela riu. E ela riu duvidando. E ela falou, como assim, pastor? A Bíblia não fala que ela mencionou. Aqui eu posso dizer que Deus leu o pensamento de Sara. Ela não fala, mas a Bíblia diz que Deus disse que ela questionou como ela iria dar à luz se o marido dela já era de idade. Ei, não adianta falar. Não adianta você perder tempo, gastar tempo com quem não acredita no teu sonho. Você está orando 40 dias, irmão. Você está vindo todo culto aqui receber uma palavra, uma unção. Se você não acreditar no teu sonho, não tem quem acredite por você. Se você não acreditar na vitória, não tem quem acredite por você. Sabe o que eu aprendo aqui? Sara não falou, ela pensou e Deus revelou. Sabe o que eu aprendo? A gente pode gritar pedindo, Deus, realiza o meu sonho, Deus, realiza os meus projetos. Mas se o silêncio do coração estiver dizendo ao contrário, não vai dar certo. Fale com a boca, mas creia com o coração. Fale com a boca, mas creia com o teu coração. Vai dar certo. Afinal, na tua pasta está escrito aí, ó. Olha como é forte esse negócio de pensamento. Olha como é forte. Assim como pensei, aconteceu. E como profetizei, se tornou realidade. Põe para mim, Douglas, Isaías 14, 24. Assim como pensei, aconteceu. Como profetizei, se tornou realidade. Diga assim comigo, eu penso, acontece. Diga forte, eu profetizo e Deus realiza na minha vida. Se você vai viver isso em 2025, aplaude e dá um grito de glória a Deus aí. Pensa positivo, meu irmão. Acredita que vai acontecer na tua vida. E eu termino essa palavra dizendo o que Deus disse para ele. Não existe nada impossível para Deus. Pare de rir das promessas. Pastor, mas você está falando de rir. Pare de rir das promessas. Põe para mim, Douglas, o verso 15 do capítulo 18 de Gênesis. Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, pois é, ela riu. Ela riu. Mas deixa eu te falar uma coisa. No 15 está aqui, ó. E Sara negou. Casos de família. Fique imaginando, sabe? Eu não ri não. Eu não ri não. Deus, Sara, você riu? Não. Não ri não. Aqui, Sara negou, irmão. Ela negou. Cara de pau. Sara riu. Ela vem com a cara mais lavada e fala, não ri não. Eu? Ri não. Riu sim porque você temeu. Ela disse, não diga isso. Ele disse, não diga isso, porque você riu sim. Nada é impossível para Deus. Não adianta, irmão. Não dá para esconder nada dele. Ela foi com a carinha mais lavada e disse, não, está limpando o dente. Você riu, Sara. Não, você riu, não diga isso, você riu. Não
tem como esconder nada de Deus, não.